Fala Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou Thiago Feitosa e estamos hoje para mais um programa do X da atualidade, né gente? Com a qualidade Yellow Block que você já está acostumado. Amigos, se a ideia é atualidade, temos que falar de uma temática que está em voga, né? Está em discussão, está quente na mídia, que é a seca em São Paulo, né, pessoal? São Paulo passa hoje por uma crise grave, né? Com uma série de confrontos políticos sendo travados a partir dessa crise. E, na verdade, a gente vai tentar aqui esmiuçar algumas das características para deixar você um pouco melhor informado, né, a respeito do que pode eventualmente ser cobrado de você numa prova. Galera, São Paulo, pessoal, na verdade, passa hoje por uma consequência, né, dos processos climáticos que observamos esse ano no caso da nossa estação do verão, né? Se você observar o verão esse ano, no Brasil inteiro, de uma maneira geral, foi extremamente quente, né, pessoal? Aqueles dias, né, completamente devastadores, né, em termos de temperatura, as pessoas não saíam de casa, né, gerando ali, né, dificuldades em relação aos deslocamentos, muitas pessoas passando mal. Por quê? Porque você teve o aquecimento anormal, né? Temperaturas no Rio de Janeiro chegando a 45 graus. Em lugares, né, como o Rio Grande do Sul, né, pessoal, onde, né, o verão ele é um pouco mais ameno, o verão foi bastante rigoroso, registrando inclusive alguns dias máximas temperaturas do país. Ou seja, um fenômeno que, sem dúvida alguma, gira em torno de uma anormalidade. E o que é característico também no verão que você deve lembrar? As chuvas, né, gente? Você não teve chuvas nem em março, né, nas águas de março, nem em janeiro, fevereiro, teve chuva em momento nenhum, né? Na verdade, né, você pegou alguns lugares com estiagens de 60 dias e isso, claro, gente, vai afetar os reservatórios de águas, né? Disponibilidade no fornecimento hídrico para as cidades, né? Como é que funciona essa questão dos reservatórios? Né? Você tem um represamento de águas para que essas águas, né, possam ser utilizadas em momentos estratégicos, né? Claro que muitas dessas represas também têm relação com a produção hidrelétrica, né? No caso de São Paulo, a gente vai trabalhar essa temática ligada hoje ao abastecimento para o consumo da população, né? Hoje, você tem uma política no estado de São Paulo onde, né, as pessoas estão sendo forçadas a economizar água, né? Parece, né, que quem ultrapassar a média vai ter uma penalidade na sua conta de até 30% no valor. E aqueles que economizarem, né, em menos de 20% da média, vai conseguir receber também um desconto de igual porcentagem, né? 30% de desconto da sua conta. Claro, aí entra a politicagem, né, gente? O governo tentando, né, sanar através, né, de uma medida arbitrária, né, um erro, um equívoco que vem do seu próprio planejamento. Né? Claro, a gente tem aí estatísticas estapafúrdias, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas qual é a realidade, gente? No verão, recorde negativo de chuvas. No inverno, uma estiagem. Ué, Thiago, o que é estiagem? Redução do nível de chuvas. E por que eu tenho redução do nível de chuvas no inverno? Porque você vai ter uma atuação mais forte das massas polares, né, gente? É só você pensar na questão física. Se está mais frio, a evaporação de água tende a ser menor. Se evapora menos água, você vai ter menos chuvas. Tendo menos chuvas, esses reservatórios, obviamente, vão sofrer mais ainda. Por quê? O período que deveria ter reposto água nesses reservatórios, o verão, as chuvas, infelizmente, não se fizeram presentes, né? E você não tem medidas alternativas para isso. O Brasil é um país que tem, né, uma presença de água per capita, né, disponibilidade de água per capita, de 43 mil litros de água por ano por cidadão brasileiro, né, gente? Então, dizer que falta água no Brasil é complicado. Agora eu te pergunto, cadê a rede de abastecimento de qualquer coisa no Brasil, né? Energia, transporte, água, né? Ou seja, a falta de integração gera, né, o desabastecimento em algumas áreas mais necessitadas e a incapacidade do deslocamento de recursos interregionalmente no Brasil. Isso é uma falha grave, né? É um gargalo da nossa infraestrutura. Em 14 de maio de 2014, atingimos o nível mínimo, recorde, do reservatório da Cantareira, né, com 8,4% das suas águas, né? Isso é considerado alarmante, né, preocupante, né, e, obviamente, né, requer medidas mais extremadas por parte do governo. Analisando aqui os sistemas, né, que abastecem o estado de São Paulo, você percebe ali que a Cantareira tem uma vazão maior, né? O que é vazão? O volume de água por segundo que você tem ali na possibilidade de produção, né, nessa reserva, né, ou seja, de fornecimento.
33 mil metros cúbicos por segundo, né? Considerando 1 litro d'água, 1 metro cúbico, você tem aí mais ou menos uma ideia, né? E você abastece 1,5 milhão de pessoas com esse reservatório. Então você tem aí essa população em situação bastante, né, preocupante. O reservatório de Rio Grande, né, que tem uma vazão menor, com 5 mil metros cúbicos por segundo, atende a 1,2 milhão de pessoas. Guarapiranga, com uma vazão elevada, né, 14 mil metros cúbicos por segundo, 3,7 milhão de pessoas, né? Então você vê que são reservatórios que estão afetados, estão com menos de 50% das suas reservas e que atendem a populações gigantescas, né? O Alto Tietê, com 15 mil metros cúbicos por segundo, tem 3,3 milhões de pessoas sendo atendidas por esse sistema. Rio Claro, com 4 mil metros cúbicos, 1,5 milhão. O Alto e Baixo Cutia, que são dois reservatórios, porém juntos, tem uma vazão de 2 mil metros cúbicos com 2 milhões de pessoas. E o menorzinho de Ribeirão da Estiva, com apenas 100 metros cúbicos, né, por segundo, a produção mais localizada, né? Então ele não vai ser tão significativo nessa falta. Preocupante em relação à Cantareira, né, gente, é justamente essa grande população que depende desses reservatórios, né? E no momento de escassez, o governo tem que tomar algumas atitudes que nós vamos ver agora em seguida. Galera, aí aqui agora vamos abrir um momento especial chamado Alckmin Diz. Gente, Alckmin diz, né? Quem é Alckmin, né? Geraldo Alckmin é o governador do estado de São Paulo, do PSDB, obviamente, né? Aí você percebe que agora também a cúpula petista aproveita esse momento, o que é uma covardia, né? Porque na verdade a população está sendo penalizada e você politicamente tenta se aproveitar disso para poder derrubar, né, ou difamar a sua oposição, mas o fato é que o Brasil, né, verdadeiramente agora respira, né, ares de um caldeirão político pré-eleitoral, e o Alckmin ele está sendo usado agora como bandeira negativa do PSDB, né, culpando a sua gestão, e ele também não tem se ajudado muito nas suas declarações, né, gente? Por exemplo, ele disse que essa seca só acontece a cada 3.378 anos. 79 não, né? Nem 77. 3.378, né? Isso deve ser do Instituto Data Alckmin, né? Ou seja, nessa hora você chama pesquisadores, você chama ali analistas e acaba criando uma estatística onde esses analistas estimaram que a chance de reincidência de uma seca como essa é de apenas 0,030%. Gente, de onde essas coisas são tiradas, né? Na verdade, você tem que tentar solucionar por outros caminhos, né? Um caminho que vem sendo trabalhado agora é a tentativa de integração, né, da bacia do Paraíba com, né, o reservatório mais afetado da Cantareira. Você tem ali uma distância de apenas 15 quilômetros e a construção de um canal que pudesse interligar essas duas bacias talvez suavizaria, né, esse cenário caótico de 8,4%. Né? Então a gente percebe, né, que aí sim, na hora da crise, você pensa na construção de infraestrutura, você pensa no planejamento, né, você pensa na interligação. Né? Lamentavelmente, o povo agora tem que pagar uma conta 30% mais cara porque o governo foi incapaz de antever tais problemas, né? E agora uma medida que o governo tem apontado como cabível para essa crise aí da seca é a utilização do chamado volume morto, né, gente? O que seria o volume morto desse reservatório? Seria a parte do fundo do reservatório, né, a parte mais baixa, que nunca é utilizada, onde normalmente os poluentes, né, os metais pesados, os materiais um pouco mais agressivos à saúde, acabam se depositando, né, gente? Esses detritos. E, numa situação emergencial, você tem ali aproximadamente 400 milhões de metros cúbicos de água, né? O governo diz que para passar esse período de inverno mais agressivo, eles estão esquecendo que em agosto também normalmente existem estiagens. Mas, enfim, eles estão afirmando que para o consumo até julho, 182 milhões de metros cúbicos serão suficientes, ou seja, metade desse volume morto, né? Isso é considerado preocupante. Preocupante por quê? Primeiro, no fundo, você encontra os poluentes. Aí eu vou usar água que tem poluentes. Já sentiu, né, o drama da situação, né? Problemas que podem levar a questões renais, né, a graves intoxicações, podendo levar em alguns casos até câncer, né, problemas mais graves de saúde, porque você tem detritos químicos que vão sendo ali, né, sedimentados, acumulados gradualmente. Você tem também o esgotamento de rios. Por que esgotamento de rios? Porque, galera, se eu vou bombear uma água que naturalmente está com nível mais baixo, né, eu estou forçando a rede hidrográfica, ou seja, os rios do local, a fornecerem mais água para o ambiente. Mas espera aí,
tem estiagem. Esses rios não estão conseguindo drenar água até aquela região, né? Escoar água até aquela localidade. Então você vai estar forçando um consumo além do que a natureza pode fornecer. Isso pode gerar impactos ambientais graves no ecossistema. Ah, Thiago, mas eu não ligo muito para essa questão de impacto ambiental, isso aí não entra muito na minha vida. Tudo bem, se você não se liga nas questões ecológicas, tem um fator que com certeza, né, preocupa as pessoas. Por quê? Para usar essa água, você vai precisar tratá-la, né? Já que ela é uma água poluída. Consequentemente, os custos desse tratamento vão ser aplicados na conta de água dos consumidores. Então ela deve ficar em torno de 40% mais cara. Gente, 40% de aumento de custos, né? Numa conta que é paga mensalmente pelas famílias, isso vai afetar significativamente as pessoas, né, ali na região mais afetada de São Paulo. Então é uma situação bastante preocupante. Mas claro, né, gente, o Alckmin disse que não tem problema. Por quê? A água do volume morto é perfeita. E além disso, água é vida. Gente, quando o governante começa a dizer que água é vida, você já está sentindo um cheirinho de desespero, né, gente? Porque o cara sabe que realmente é uma situação de calamidade e que deve ser tratada com toda a celeridade, ou seja, todo o dinamismo pelas autoridades, né? Aqui só para a gente ilustrar a questão percentual desses reservatórios, né? Percebam, galera, que quando eu falo aqui da Cantareira, o cenário é caótico, mas existem bacias que também estão com problemas, né? Do Rio Grande, me parece bem, em torno de 90% dos seus reservatórios. Guarapiranga, né, que é uma excelente bacia, né, porque tem uma vazão elevada, porém um consumo muito expressivo, está em torno de 70%. No Alto Tietê, 30%, uma situação preocupante. E olha aqui, um quantitativo de 3,3 milhões de pessoas, ou seja, é provavelmente a próxima área crítica que vai ser relatada aí pela mídia, né? Aqui em Rio Claro você encontra uma situação interessante, 90%. No Alto e Baixo Cutia, pessoal, 2 milhões de pessoas têm apenas 40%. Então o sinalzinho vermelho já está aceso, né? Ribeirão da Estiva, 90%, porém é uma bacia de menor expressão, como a gente tinha comentado. Então você percebe, né, gente, que apesar da crise hoje ser na Cantareira, temos um estresse hídrico demonstrado aqui nas demais bacias, nos demais reservatórios, né, melhor dizendo, e isso inspira cuidados, né, nos próximos meses. Aí precisamos, né, de uma contribuição do tempo, que não me parece o caso, né, gente? Não existem previsões aí de chuvas intensas nos próximos 2 meses, isso é uma situação muito grave, e precisamos, né, de atitudes políticas mais dinâmicas, o que aí acaba sendo bem pior, né, gente? Pessoal, espero que tenha contribuído para você entender um pouco melhor desse assunto. Deixe sempre a sua sugestão, pessoal, sobre temas aí de atualidade que você gostaria de assistir, até porque a gente está aqui semanalmente. Valeu, galera. Um abração.